Bom dia, hoje nós vamos fazer a nossa meditação aqui no livro de Gênesis. Gênesis 1, a criação. A criação do céu e da terra e tudo que neles se contém. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expressão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi tarde e amanhã o segundo dia. Disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção terra seca, e ao ajuntamento das águas chamou Deus marés. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, fruto, e árvore frutífera, conforme a semente está nela conforme a sua espécie, e Deus viu que era bom. E foi tarde e manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o maior luminar para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E pôs Deus por expansão os céus, para alumiar a terra. Então, aqui nós vemos aqui o processo de toda a criação de Deus até chegar. E Deus abençoou dizendo, frutificai, multiplicai e enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E aí veio o Deus criando todos os animais, a criação dos seres viventes. E disse Deus, produz a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim fez. Então aqui nós vimos o processo de Deus criando os animais. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia por toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque dele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E aí vem a formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor, Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. E aí o que ocorreu? E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, nela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus falou isso, ele não estava falando da morte física, mas da morte do espírito, porque ele perderia completamente, como ele perdeu toda aquela inocência que ele tinha. Ele passou a ver, depois que ele comeu, que ele não morreu, mas ele passou a ver que ele estava nu.
no princípio, que Deus criou. É possível que as 4 palavras mais importantes da Bíblia sejam as 4 primeiras. No princípio criou Deus, todo o que começamos. Devemos começar com Deus. Os começos são fundamentais. Chegamos a um momento que nele não mais estenderá as bênçãos e a graça. As coisas que fazemos em seu nome, as quais não começaram com ele. Então, olha só. Nós sabemos que a partir do momento que nós cometemos pecado, o Espírito Santo se afasta de nós. A partir do momento que nós abandonamos Deus, ele também nos abandona.